Fala, torcedor do Flusão. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. Empatou com o Vasco hoje no Maracanã, 1-1. Já tinha vencido a primeira partida e avança para a final do Campeonato Carioca. Muito provavelmente vai ser o Flamengo adversário da final. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, falando sobre essa partida, já projetando também a final do Campeonato Carioca. Créditos ESPN, deixa o like para fortalecer. Mas agora, bora pro vídeo. Esse Vasco teve de tudo, o Fluminense está na final do Carioca. Zinho, a gente vai colocar os melhores momentos. Que jogo maluco, um pênalti pro Flu logo de cara, que a gente vai ver aí no Canóbio. Batida desperdiçada. O Vasco bateu muito mal o René, né? Aí o Vasco faz ainda no primeiro tempo 1-0. Eu não entendi essa batida do René. Quando tava 1-0, perde um pênalti o Vasco. Foi uma dinâmica de pênalti muito parecida. E aí depois, outro pênalti pro Fluminense, aí convertido pelo Ganso. 1-1, o Flu avança, está na decisão. Quero te ouvir, Zinho. É como você falou, né? Uma decisão que a gente coloca aí os dois jogos, o Fluminense melhor no primeiro jogo, por isso teve a vantagem. No jogo de hoje, né, num geral, acho que o Vasco foi melhor que o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, né? Teve mais chances, as chances mais claras, mas foi muito decidido nisso aí. 3 pênaltis no jogo, só um convertido, e sendo que os 2 primeiros, que foram os perdidos, poderia praticamente selar a classificação. Mas o Fluminense faz o gol, o René faz o gol, e outra aí, se vai no gol, o Léo Jardim estava na bola. Eu acho que chegava. Você já tem a vantagem, começa jogando de 1-0, né, complicaria muito a vida do Vasco. Ia para cima, ia com vontade, tudo podia acontecer. Estou dizendo que assim, a vantagem aumentaria para o Fluminense. Não foi aproveitado. Com isso, o Vasco cresceu no jogo. O Vasco ganhou moral. Quando o René perde o pênalti, o Vasco se enche de moral, de confiança, vai mais para cima, tem mais posse de bola, tem mais finalizações, cria mais, volta para um segundo tempo. O Fluminense dá uma ligeira melhorada, as coisas começam a ficar mais equilibradas e vem um pênalti para o Vasco, que o Brenner, a contratação aí, né, com a saída do Ryan, se espera muito do Brenner, que vem do futebol europeu. E o Fábio, um cara espetacular, um goleiro sensacional. A gente está vendo aí os lances, né? Com a ajuda de VAR, né? Que foi definido muitas coisas, mas assim, quero destacar o Fábio, né? Um baita de um profissional, um goleiro com a história lindíssima, riquíssima, e que com muito trabalho, com muita dedicação, ele pega o pênalti, né? A batida é forte, é meia altura, mas ele vai na bola, vai firme, toca, depois que a bola bate na trave. Decisivo, porque o Vasco fazendo 2-0 já no segundo tempo, as coisas ficariam aí ao contrário, muito complicado para o Fluminense. E aí quando tem o pênalti, e aí sim, o cara mais técnico, o cara com a qualidade, até dá uma escorregadinha o Ganso, né? Mas assim, frio, o Zubeldia coloca aí, a comissão técnica coloca o Ganso no jogo, o garoto, o Kennedy, sai até chateado, né? Não queria, é decisão, mas o Ganso entra, o sistema muda ali de jogo, sem um cara fixo na frente, o Serna se movimentando muito, mas o Ganso, com a frieza dele, com a qualidade dele, faz o gol que dá a classificação para o Fluminense. Num geral, o Fluminense fez o melhor campeonato, é merecido, é justo, mas tomou susto no jogo de hoje, porque o Vasco, no jogo de hoje, criou oportunidades e situações que poderia ter essa classificação. É isso, torcedor do Fluminense, pessoal aí do Equipe F da ESPN Brasil, falando sobre essa partida de hoje. Não foi aquela grande atuação do Fluminense, não sei se a questão do pênalti perdido ali no início da partida acabou interferindo ali, né, no emocional dos jogadores, do time. O Vasco fez o gol, teve um pênalti ali que o Fábio, goleiraço, né? O Fábio sempre em alto nível, defendeu o pênalti. E aí depois o Fluminense teve a chance e o Ganso acabou marcando ali de pênalti. Resultado importante, e o Flusão avançando para a final do Campeonato Carioca, né? Não foi aquela grande partida, aquele bom futebol jogado contra o Palmeiras, mas o importante foi que avançou para a final e agora
é aguardar o adversário, que muito provavelmente vai ser o Flamengo, né? O Flamengo venceu o Madureira 3-0 a primeira partida. É bem difícil aí do Madureira reverter esse placar. Então, muito provavelmente, Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, né? O Fluminense hoje confirmando já a sua vaga na final dessa partida de hoje contra o Vasco. Então, foi um jogo fácil. O Vasco chegou a marcar o primeiro gol ali, né? Com 1-0 a decisão estava indo para os pênaltis. O Vasco depois teve a chance, o Fábio defendeu o pênalti. Depois o Ganso debateu muito bem o outro pênalti que teve para o Fluminense. E o Flusão conquistando essa vaga na final e agora se preparar para a partida aí, né? A final do Campeonato Carioca. Já deixa aí nos comentários a sua expectativa. Muito provavelmente, né, vai ser o Flamengo, né? Com todo respeito ao time do Madureira, mas é bem difícil do Madureira reverter esse placar do primeiro jogo. Então vai ser Fluminense e Flamengo na final do Campeonato Carioca. Esse clássico aí, mais uma vez, né? Os dois times aí vão decidir o Carioca. Não estou aqui menosprezando o Madureira, mas é porque eu acho bem difícil, né, de reverter. Se o Madureira revertesse, seria até um adversário, acredito, melhor para o Fluminense, apesar que o Flusão dá bastante trabalho aí para o Flamengo, né? Uma pedra no sapato do Flamengo. Vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.